Muito obrigado a todos que estão aí ao vivo no nosso podcast, Mauro Podcast. Estou hoje aqui com Vinícius Cardoso, amigo meu de longa data, professor de História. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, olá a todos que nos acompanham. Obrigado, Mauro, pelo convite. É uma satisfação estar aqui no Mauro Podcast. Há um ambiente muito agradável aqui, muito profissional. Estou bem à vontade. Pessoal, hoje a pauta é muito importante. Os desafios da CACEMES na perspectiva dos trabalhadores. E esse bate-papo legal hoje aqui, a gente chamou o professor Enio. Ele está aqui. É um prazer recebê-lo aqui. Professor Enio, já conheço ele também de longa data, lá da Universidade Federal, hoje o FGD, e professor lá do curso de Geografia. Como é bom tê-lo aqui hoje no nosso podcast, professor Enio. Olá, Mauro Podcast. É uma satisfação estar aqui. Eu sou o professor Enio Ribeiro. Estou na Rede Estadual de Educação quase 40 anos e também faço parte do coletivo Sintede Independente. E esse bate-papo eu acho que ele é oportuno, até porque amanhã nós teremos um encontro regional da CACEMES aqui em Dourados. Então, precedendo esse encontro, estamos aqui. Beleza, pessoal. Hoje estamos também com a professora Elisângela. Muito bem-vinda no nosso podcast. Eu acredito que vai ser muito esclarecedora essa pauta. Obrigada, Mauro. Quero agradecer muito pela oportunidade de estarmos aqui para debater um pouquinho sobre a CACEMES. Eu sou a professora Elisângela, sou professora na Rede Municipal de Ensino, sou filiada ao Sintede, ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Dourados. Milito no Sintede já há mais de 20 anos e atualmente eu integro o grupo, o coletivo do Sintede Independente, agora ligado também à TLS. Bacana. Gente, gentileza gera gentileza. Então, vocês que estão aí no Instagram, do Sintede, né? Sintede Independente. Então, vai lá para a nossa página, a nossa equipe técnica vai estar disponibilizando o link, né? Você pode estar aí assistindo esse bate-papo, conteúdo de bastante relevância, né, de suma importância para vocês aí que esperaram por essa live. E Mauro Podcast está lá no YouTube, está no Instagram, então a forma de você estar fortalecendo o nosso trabalho, vai lá, se inscreva, acione o sininho, dá aquele joinha, compartilhe esse trabalho que a gente está fazendo em outros grupos, e é isso daí. Vou deixar aqui o Vinícius fazer a primeira pergunta, né, para saber realmente esses desafios que existem aí pela CACEMES, as perspectivas dos trabalhadores, né, que são beneficiários desse sistema de saúde, e eu vou deixar aí você conduzir e fazer a primeira pergunta, Vinícius. Maravilha, maravilha. Pessoal, como o Mauro já falou, né, compartilhe essa live, né, siga no YouTube, tá? Nós estamos convidando realmente para esse bate-papo. Nós vamos ver as perguntas que estão sendo feitas também, vamos dialogar, bater um papo bem bacana. Então, eu gostaria de me dirigir ao professor Enio Ribeiro para ele contextualizar historicamente a criação da CACEMES. Eu acho que é importante isso, né, para entender a situação de hoje, entender o início de tudo. Então, passo a bola para o professor Enio. Passou quicando a bola, viu, professor? Vamos lá, o Vinícius, o Mauro também. É importante fazer esse resgate porque a CACEMES hoje, ela é conhecida como CACEMES, mas na sua origem, o embrião da CACEMES foi o Previsul, criado ao longo da década de 80 no governo de Wilson Barbosa Martins, cumpriu um papel extremamente importante, lembrando que naquele período não havia o SUS, Sistema Único de Saúde, então os trabalhadores tinham grande dificuldade para serem atendidos, né, no sistema de saúde. E aí, então, é criado o Previsul, e ele cumpre um papel importante ao longo da década de 80, também ao longo da década de 90, porém, assim que a década de 90 está terminando, o Previsul já dá um sinal de esgotamento, e aí começa a haver uma preocupação do movimento sindical e até mesmo dos governantes de dar um encaminhamento. Então, é nesse contexto, já em 2002, que é criada a CACEMES, e aí nós já tínhamos o SUS funcionando, né? O Sistema Único de Saúde foi criado em 1988, e a CACEMES se propõe a ser um plano, não a semelhança assim, 100% dos planos de saúde que nós conhecemos, mas um plano autogerido pelos próprios trabalhadores, né? Então, essa autogestão é um fator inovador na hora de criar a CACEMES, e ela procurou se articular da seguinte forma. Primeiro, é um plano solidário. Então, os trabalhadores, eles pagam um percentual. Hoje, varia de 6% a 7,5%, e dependendo do número de dependentes. E também, o que acontece é que os trabalhadores que recebem mais, eles pagam mais porque é percentual, é uma forma de ser solidário com os demais trabalhadores.
Ele é um plano de abrangência estadual, ele não abrange todo o território nacional. Teve momentos também difíceis, crises foram enfrentadas, foram superadas. Nesse momento, a CACEMES está discutindo a sua autossustentação, tem alguns desafios que estão sendo colocados. Então, é importante que a gente saiba que, antes de existir a CACEMES, existiu o Previsul. Então, o Previsul é a origem. E nós, os trabalhadores, melhor dizendo, funcionários públicos, estivemos desde o início na criação da CACEMES, nós gerimos a CACEMES, e existe uma preocupação muito grande de mantê-lo funcionando, mas tem alguns desafios aí sendo colocados, e por isso a plenária regional de amanhã, para que a gente possa aprofundar a nossa reflexão, e é muito oportuno que Mauro do podcast aqui, cedendo esse espaço para que a gente dialogue com os trabalhadores e com a sociedade, porque, como o título diz, tem que pensar a CACEMES na perspectiva não só do funcionário público, mas na perspectiva também dos trabalhadores. Então, entra a questão do SUS. Até porque, apesar de termos o nosso plano de saúde, algumas demandas nossas são atendidas ainda pelo SUS. Por exemplo, vacinas, elas são bancadas pelo SUS. Nós temos aquele funcionário que passa nas casas para combater a dengue, são mantidos pelo SUS. Então, mesmo tendo o nosso plano, nós não estamos totalmente dissociados do SUS. Por isso que é importante fazer essa discussão na perspectiva não da saúde como instrumento de mercado, mas na perspectiva de saúde como um direito assegurado na Constituição, que é a obrigação do Estado e um direito de todo cidadão. Professor Enio, reforça aí o convite amanhã, o horário, o local, reforça esse convite a todos os servidores, né, que são beneficiários da CACEMES. Muito interessante esse lembrete, Mauro, porque amanhã às 18 horas, no Sinted, Sindicato dos Trabalhadores de Educação, estará acontecendo uma plenária regional. O que significa? Que teremos trabalhadores de Carapó, Fátima do Sul, enfim, toda a região da Grande Dourados, para discutir e refletir sobre os desafios que estão colocados. Nós temos uma demanda aí dos trabalhadores. Eu faço parte do movimento sindical e sou abordado constantemente pelos trabalhadores, dizendo, olha, tem esses e esses problemas, nós precisamos, na CACEMES, discutir isso. Então, é importante que amanhã estejam todos lá. É uma oportunidade de nós discutirmos o rumo da CACEMES, é uma oportunidade também de estarmos debatendo o SUS. Eu não descolo essa discussão. CACEMES, para mim, não pode ser tratada divorciadamente do SUS. Pessoal, gentileza gera gentileza. Mauro Podcast. Então vai lá no nosso YouTube, tá ao vivo essa transmissão. Você que está no Instagram aí da página, né? Vai lá, a nossa produção vai disponibilizar o link, mas se você for lá no Mauro Podcast, tá lá, você vai conseguir acessar todo esse trabalho que a gente está realizando aqui e vai estar fortalecendo, sempre trazendo o assunto de relevância, né, Vinícius? É de suma importância para todos, esclarecimento, jogar luz, levar informação, e esse é um canal que está aberto a todos vocês. E, pessoal, nós iremos responder apenas as perguntas que tiverem na página oficial do YouTube, tá? Do Mauro Podcast, tá? Então, eu sei que tem gente já mandando mensagem lá no Instagram, mas vem pra cá, vem somar com a gente, que a gente já tá aqui pronto pra dialogar com vocês também, porque essa é a proposta, é na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Então, não é apenas o professor Enio, não é apenas a professora Elisângela, mas sim trazer esse debate aí para um público maior. É isso aí, pessoal. Vamos para a professora Elisângela? Vamos sim. Bora? Então, vamos lá. Professora, mostrando, né, o que o professor Enio acabou de falar, eu queria pegar um gancho na palavra dele, não sei se estaria na sequência para você, mas quando ele fala dos percentuais, né, pensando na CACEMES enquanto uma caixa de assistência, né, e pensando nessa abrangência do Mato Grosso do Sul, aqui em Dourados, a realidade aqui em Dourados é a mesma para cada beneficiário? Importante a sua pergunta, Vinícius, porque ela se relaciona diretamente à dificuldade dos trabalhadores e trabalhadoras em aderir ao plano por conta do percentual. Aqui em Dourados o percentual é muito alto, então há essa dificuldade de adesão ao plano. A contrapartida da prefeitura é muito baixa, então isso dificulta muito o acesso à caixa de assistência. O desconto também ele é em cima do salário bruto,
dos servidores e das servidoras. Então, nós temos um desconto muito elevado, considerando que não há contrapartida da da prefeitura. Então, esse é um dos grandes desafios a serem enfrentados, que é a prefeitura ela arcar com os gastos, com um percentual maior para garantir que os servidores do município de Dourados eles tenham acesso à caixa de assistência. Nós temos também outros desafios colocados e que talvez exija da parte da gestão da CACEMES uma reestruturação como um todo em relação ao atendimento. Nós temos aí um crescimento da oferta, né, em se tratando da adesão à caixa de assistência, que não veio acompanhado de investimentos para atendimento na infraestrutura, né, de atendimento também de algumas especialidades, o que tem dificultado o acesso aqueles que aderiram ao plano a alguns atendimentos médicos. Então, como nós estamos tratando dos desafios, esse é um dos grandes desafios que estão colocados. De que forma a gestão da CACEMES ela irá resolver essa problemática da dificuldade de acesso a determinadas especialidades. Mais recentemente, nós fomos informados que o ambulatório odontológico que funcionava no espaço da CACEMES, ele foi fechado, me parece que terceirizado ou privatizado. Nós não sabemos muito bem o que aconteceu, já que não passou por um debate amplo, né, com os associados. Não vi também chamada de assembleia para que fosse debatido e deliberado em relação a isso. Mas são muitos os desafios, principalmente em relação à sustentabilidade do plano. Considerando que nós tivemos um aumento aí recente de R$ 35,00 por pessoa, que pesa no bolso dos servidores e das servidoras, considerando que nós estamos aí passando por um processo de empobrecimento, sobretudo as professoras e os professores, que nos últimos anos não tiveram aí o aumento real no salário, e isso com certeza interfere na possibilidade de adesão ao plano. Então, nós temos muitos desafios a serem discutidos no dia de amanhã, né? Desafios esses que exigem da parte da CACEMES uma urgência para que sejam resolvidos, principalmente em se tratando de especialistas. Eu, por exemplo, precisei do atendimento de um pediatra à minha filha, procurei o hospital da CACEMES, estive lá por volta das 11 horas e me foi informado que só teria o especialista a partir das 4 horas da tarde, a partir das 16 horas. Então, essa questão também do plantonista é uma problemática que a gente vem enfrentando, né? Nos hospitais, no pronto-socorro, a gente precisa de médicos que estejam de plantão para atender às demandas. Então, talvez não, essa parte do atendimento dos servidores e das servidoras, que quando necessitam de um atendimento, é um dos principais desafios que a gente verifica na atualidade, considerando essas dificuldades das quais eu citei. Bacana, gente. Mauro Podcast, um estúdio especializado em podcast. Então você vem aqui, gente, faz uma gravação de podcast, você faz os cortes, e aí você coloca lá na sua rede social, você vai ter visibilidade. Você é pré-candidato aí, eleições 2024, né? Tem todo um espaço de poder aí. Então você cria todo um protagonismo ali, né? E aqui está preparado. Dourados está preparado para o nosso podcast, né? E preparado com o Mauro Podcast, porque é uma estrutura muito boa, tá? De dar inveja, né? A concorrência, e eu falo a concorrência de Dourados não, a concorrência nacional, muito bem estruturado, né? E como o Mauro falou, não só as eleições municipais, parece que vem aí eleições para direção das escolas municipais, então aí, ó, aberta aí, porque a gente precisa, gente, não dá para ficar fora da tecnologia em pleno século XXI. Nós precisamos aí debater, e esse é um espaço que a gente consegue aí trazer o público e tá debatendo, né, organizando essas ideias e chamando para isso. A chamada para amanhã, né, no Sinted, fala sobre transparência, né, participativa e transparência. Então, a participação ela é muito importante para que haja transparência. Vamos continuar, vamos dar uma bola. Vamos pro Pinga-Fogo agora? Pro Pinga-Fogo, vamos? Então, o pessoal vamos tá esperando lá. o Pinga-Fogo, vamos deixar mais pro final esse Pinga-Fogo. Rapaz, vamos esperar, vamos ver aqui, ó, porque eu tenho uma mensagem aqui do Marcos Henrique, que ele fala assim: saúde não é mercadoria, viva o SUS. Isso é importante porque, assim, eu também sou usuário da Caixa de Assistência, né, da CACEMES, e a gente percebe algumas coisas que a gente pensa como saúde, como trabalhador, né? Ir lá para fazer um atendimento quando eu estou febril ou alguma coisa é uma realidade. Se eu preciso fazer exames, a gente tem uma outra situação, daqui a pouco eu passo a bola para eles, né? E aí eu penso, essa caixa de assistência é uma solução para
desafogar, talvez, o sistema público de saúde? Bom, eu vou tentar responder e depois a Elisângela pode complementar se achar pertinente. O que a gente precisa entender, como o Marcos Henrique colocou, conheço o Marcos Henrique, um abraço para ele, é um advogado, entendeu? Pessoa muito atuante aí no movimento sindical, inclusive universitário, dizer o seguinte, que a questão da autossustentação, do financiamento, é um dos problemas sérios de todos os planos, não é uma exclusividade da CACEM. Porque a saúde ele é um serviço que ele não deve ser encarado como mercadoria. No entanto, como você colocou, Vinícius, alguns procedimentos, os primeiros socorros são baratíssimos. Você vai lá, pagando 10% ou 20% em percentual, é uma importância pequena. No entanto, quando entra em procedimentos mais complexos, cirurgias, por exemplo, cardíacas, aí é lá em cima. E o percentual que o trabalhador paga fica elevado. Não por acaso está no site da própria CACEM diversos trabalhadores ficaram inadimplentes, e a última negociação que houve em julho foi no sentido de que fosse feita uma proposta a esses trabalhadores para que eles pagassem bem menos para ficarem em dia com a CACEM, com o nosso plano. Então é importante que a gente faça esse debate, e aí entra o SUS. A saúde tem que ser bancada pelo Estado, até porque, felizmente, nós já temos assegurado na Constituição brasileira o direito à saúde universal. E como direito, quer dizer, uma obrigação do Estado e direito do cidadão. Então, se nós focarmos o SUS, é possível que a gente consiga fazer um movimento, uma pressão mais organizada, e aí precisamos ter os funcionários públicos nesse processo. Eu fico me perguntando, funcionário público, num plano de saúde que tem prestado relevante serviço, mas que não é público. Funcionário público tem que defender, até por coerência e pela sua condição na produção, serviço público. E o funcionário público, uma parte dele tem um conhecimento mais profundo, até porque muitos atuam, inclusive, na área da saúde. Imagina esse pessoal atuando no SUS, quanto que eles não poderiam colocar luz na discussão, tanto da questão financeira, como do atendimento, na organização do sistema. Então é importante que a gente saia convencido e essa discussão tem que ser levada amanhã para a regional, na regional da CACEM, que se realiza amanhã no Sinted, a partir das 18 horas. É importante que a gente faça essa discussão. Aliás, o movimento sindical, ele ainda não fez essa discussão como deveria fazer. Entendo que esse é o momento, diante das dificuldades, diante, inclusive, do papel decisivo que o SUS desempenhou no combate à Covid, por exemplo. O momento está na hora da gente discutir, e a saúde pública mesmo, e valorizar o SUS. Logicamente que não vamos aqui desvalorizar o nosso plano, ele tem um papel complementar, até porque nesse momento o SUS, ele também tem problemas. Então nós não estamos propondo de forma leviana, de forma irresponsável, que amanhã temos que estar todo mundo no SUS, porque a gente sabe que se isso acontecer é o caos. Mas temos que estar lutando para que, no médio e longo prazo, nós tenhamos um SUS otimizado, e aí implica disputar recursos, implica trazer os funcionários para brigar pelo um SUS eficiente e otimizado. Professora Elisângela, gostaria de complementar. Só para dizer que essa afirmação do professor Marco Henrique, ela é importante, porque nós consideramos que, assim como a educação ela não deve ser uma mercadoria, a saúde também não. Quando ela é vista como uma mercadoria, ela é restrita àqueles que podem pagar por ela. Então, nós defendemos a saúde pública gratuita para todos os trabalhadores e trabalhadoras, que todos tenham acesso à saúde. Por isso que nós entendemos que, assim como a educação não é mercadoria, a saúde também não é uma mercadoria. Ela tem que ser acessível a todos e a todas. Agora, eu gostaria de fazer alguns apontamentos em relação aos desafios, não entrar muito nessa parte que eu acabei não falando, mas em relação à criação de um valor de R$ 35,00, que foi criado para, segundo o que foi repassado aos servidores, seria para garantir a compra de próteses. Eu não participei de nenhuma assembleia que deliberou sobre isso, mas até então o que foi nos passado é que seria o que eu considero uma grande contradição, você pagar por um produto que você não sabe se você vai consumir e as pessoas da sua família. E, em contrapartida, nós temos servidores que buscam o atendimento odontológico, a parte da ortodontia, e não tem sido bem atendido, não tem conseguido atendimento. Então, eu gostaria de apontar essa grande contradição desse valor que é pago por pessoa do plano, e já que não se sabe se a gente utilizará esse produto, e, em contrapartida, essa parte da odontologia, ela tem
demonstrado, né, que ela está passando por um processo de precarização, já que não tem atendido da forma como deveriam os servidores e as servidoras. Legal, pessoal, esse bate-papo aqui, conteúdo de relevância, levando informação, dando luz, né, Vinícius? Vinícius Cardoso, esse cara é professor, trabalha com marketing digital. Vou vender aqui você. Hein, agora sim, agora vem futuro. É o novo parceiro aqui, o meu co-host. É o host e o co-host. Meu nome é Mauro, né? Estamos aqui transmitindo ao vivo do Mauro Podcast, um estúdio especializado em podcast, onde você pode estar aqui fazendo todo um trabalho de gravação e aí produzindo conteúdo para suas redes sociais. Então, Dourados e região está bem servido, né, Vinícius? Está sim, temos essa estrutura. É só entrar em contato com a gente no PV que vai ser bem atendido. Talvez você aí que está assim, né, estagnado e falando assim, não sei para onde correr, tem essa visibilidade, tem essa oportunidade, deixem as pessoas te conhecer. Bacana. Diferente de um post, né? Ele faz bastante post, viu, gente? Diferente de um post, de uma fotografia, é você falando, é você vendendo aqui o seu produto, vendendo a sua ideia. E isso aqui gera visibilidade, você vai conseguir fazer a sua reputação, né? Então você é empresário, você é do agronegócio, as mulheres aqui estão arrebentando no podcast, você acredita, Vinícius? As mulheres vão dominar o mundo. Então, de parabéns, né, as mulheres empreendedoras. E hoje, nesse bate-papo, os desafios da CACEMES na perspectiva dos trabalhadores. Então, esse bate-papo aqui de relevância, eu vou passar a bola novamente, vou deixar quicando aqui. E agora eu vou lá. Então, o Marcos respondeu ao professor Enio, né? Vamos à luta. E a professora Elisângela, braba. É isso que ele fala aqui, muito bem. Pensando, então, no papel a qual a CACEMES se colocou à disposição para isso, os desafios para que esse plano ele cumpra o seu papel. Quais seria, dentro dessa perspectiva, né, esse debate que vai ser colocado amanhã, né, quais seriam os pontos que vocês acham que seriam importantes ainda a gente está falando para quem está assistindo a gente aí e quer ter um pouquinho mais de informação, porque o desafio, a gente às vezes pensa assim, desafio é uma coisa ruim. Não, desafio, a vida da gente é lotada de desafio, né? O que está precisando aí para a gente conseguir, é claro que já foi falado aqui que o público, né, o acessível, no tratar não como mercadoria, mas se ela se colocou a cumprir um papel, quais são os desafios? Só um ganchinho, Vinícius. Vocês que estão aí no YouTube, façam perguntas. Vocês que estão aí no Instagram, vai lá pro YouTube, né, façam pergunta. Aqui está o professor Enio aqui, a professora Elisângela, ela vai estar esclarecendo aqui bastante coisa a respeito dessa pauta amanhã, né? Não perca a oportunidade. Não percam. É isso aí. Vai lá. Eu não tenho bola de cristal, mas gostaria de dizer o seguinte, que primeiro passo é ter o máximo de transparência. A CACEMES tem tido transparência, mas nós avaliamos que precisa intensificar, precisa ter mais transparência. Esses encontros regionais têm ocorrido muito raramente, então é importante que aconteça com uma periodicidade bem mais curta, porque é na discussão, é no debate, é envolvendo o funcionário público e a sociedade também, que a gente vai conseguir encontrar mecanismos que permitam otimizar esse plano. Mas também eu gostaria de colocar aqui outros aspectos que eu acho interessantes para referendar esse debate. Então, quando em 1988 é criada a Constituição, aliás, é aprovada a nova Constituição Federal e que o SUS é criado, o mundo estava já entrando na lógica neoliberal e o Brasil vai aprovar uma Constituição que não está muito articulada com isso. Tanto é que 2 anos depois, apesar de termos aprovado uma Constituição que apontava rumo a um estado do bem-estar social, ainda que com debilidade, o Fernando Collor de Mello é eleito e as políticas neoliberalizantes, o neoliberalismo, começa a entrar em curso. E aí a saúde é nesse contexto que ela passa também, assim como a educação, a habitação, a ser tratada. E aí é importante que a gente entenda o seguinte, hoje, por exemplo, além do plano CACEMES, né, da nossa Caixa, nós temos as empresas, várias delas, elas patrocinam também planos de saúde para os seus funcionários. Qual é a implicação disso? Na verdade, esses empresários estão articulados no sentido de direcionar os trabalhadores para serem atendidos pelos empresários da saúde. E, por outro lado, ao retirar grande parte dos trabalhadores do SUS, ele retira uma massa que poderia estar fazendo pressão, combatendo para que o SUS fosse mais eficiente, mais recursos, para que o SUS funcionasse melhor ainda. Olha que mesmo com todas as debilidades, o SUS é decisivo. É difícil imaginar o Brasil sem o SUS. Tá? Então é importante que a gente tenha claro que esses 2 eixos, né, o funcionário público criou seu plano, no caso aqui do Estado,
e além disso, os planos privados que várias empresas estão bancando, retirou uma boa parte. E grande parte desses usuários do SUS que migraram para os planos privados fazem parte da classe média. E nós sabemos que a classe média, nesse país, ela tem um poder muito grande de mobilizar, de reivindicar. Só que ela não está mais no SUS, ela está nos planos de saúde. Então ela começa a focar a sua luta nos planos de saúde e isso debilita o movimento em prol de um SUS melhor. Então, se a gente voltar a focar o SUS, se a gente começar a fazer essa luta, e essa discussão tem que ir para dentro da nossa plenária, aliás, nosso encontro regional de amanhã. Nós temos que discutir isso e, logicamente, tem um outro aspecto ainda. A professora Elisângela colocou aqui com muita propriedade que o município do Brasil, por exemplo, o professorado não tem reajuste faz tempo. Eles não estão atingindo o piso salarial conforme determina. Agora, em vários outros municípios e até mesmo no estado, nós temos uma parte do funcionário que tem um rendimento muito baixo. E é em cima do rendimento desse funcionário que sai o financiamento da CACEM. Então, um dos aspectos é o movimento sindical lutar por melhores salários para aumentar a receita e, dessa forma, a arrecadação da CACEM se torna maior também. Muito embora não seja um problema só de arrecadação, é um problema também que precisa aperfeiçoar, modernizar a gestão. Já foram feitos ajustes interessantes com relação à gestão da CACEM, mas nós entendemos que é preciso incorporar outros instrumentos, outros mecanismos, e que só encontraremos esses mecanismos na medida que nós façamos com mais frequência esses encontros, que comecemos a fazer esse debate e sem fugir do foco. Nós não podemos... Porque na CACEMES, permeia uma ideia assim, de quando a gente vai fazer crítica à CACEMES, como você está discutindo a CACEMES, sendo que a CACEMES é nossa? Ela é nossa. E é exatamente por ser nossa que ela tem que ser discutida nas suas limitações e também nos seus pontos positivos. É exatamente por isso que nós temos que discutir, sim. Não tem que ter blindagem para discutir como se fosse pecado fazer críticas à CACEMES. Isso não pode acontecer. As críticas são bem-vindas porque elas permitem jogar luz sobre problemas que estão nos afligindo enquanto beneficiários da CACEMES. Professor Enio, parabéns pela fala, né, com muita propriedade. E eu acredito que é isso que agrega, né, você pensar, você ter argumentos e sempre com propriedade, com muita propriedade. Então, vou passar novamente aqui a fala para o Vinícius. Está com você, Vinícius. Então, vamos lá. A gente sabe do trabalho de vocês, e para quem não sabe, né, eles se apresentaram no início, fazem parte de um coletivo do Sinted Independente, andaram por muitas escolas por esses dias, no final do ano passado, né? E conversaram com muitos trabalhadores e trabalhadoras na educação. E uma parte que nos chama muita atenção, né? Pela necessidade de saúde, a gente vai ficando velho, né, Mauro? E a gente vai aparecendo os problemas de saúde. No caso dos aposentados, existe uma limitação na quantidade de exames ou alguma coisa assim dentro da CACEMES hoje? Como que é esse atendimento, pelo que vocês dialogaram aí com os trabalhadores e trabalhadoras? Eu vou me dirigir a Elisângela, mas depois o professor Enio quiser falar também um pouquinho, tá? E se alguém tiver né, já chamando a atenção aqui, ó, se alguém tiver alguma experiência dentro da CACEMES, queira compartilhar com a gente aí, pode mandar mensagem, tá? Lá no chat do YouTube, nós estamos ao vivo, Mauro Podcast, tá? Quem tiver aí no Instagram, corre lá pro YouTube que tá ficando bom. Com certeza. Professora? Então, Vinícius, essa é uma das dificuldades que foram colocadas pelos aposentados, principalmente em relação aos exames. Existem alguns exames que eles só podem ser realizados uma vez ao ano. Então, isso limita, considerando que os aposentados, né, é um período que a gente precisa ter uma maior frequência ao atendimento médico, às consultas médicas, e quando se restringe a apenas um exame anual, isso dificulta, muitas vezes, até o tratamento de saúde. Então, essa pauta ela tem sido colocada pelos aposentados e é um dos desafios para a gestão da CACEMES. Penso que é importante ampliar a participação na tomada de decisões, para que as decisões elas sejam tomadas de uma forma coletiva, ampliada. Como eu coloquei, nós tivemos aí o fechamento do ambulatório, os servidores foram consultados? Houve um debate em torno disso? Na votação, em relação aos R$ 35,00 por pessoas, quantos servidores participaram? Houve um debate ampliado, houve uma participação ampliada, então nós precisamos garantir nossa participação para que a gente consiga decidir os rumos do plano. E um dos grandes desafios é justamente o atendimento. A Caixa de Assistência, que até então ela atendia somente os servidores e as servidoras do Estado, ela também passou a atender o setor privado.
Só que esse atendimento, essa ampliação do atendimento, ela não veio acompanhado de investimentos na estrutura e nem na garantia de especialistas que garantam a demanda. Tanto é que a espera por especialistas em determinadas áreas, ela pode se estender por meses. Então, esse é um debate que nós precisamos fazer no dia de amanhã. Nós, enquanto coletivo Sintede Independente, nós faremos o debate no momento da plenária, e a intenção também é entregar um documento com as pautas que estão colocadas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. E o que aparece muito como desafio é justamente o atendimento, o acesso a exames, a atendimento médico. Então, nós precisamos debater e garantir cada vez mais a participação no sentido mais democrático possível. Professor Enio, gostaria de complementar? O que a Elisângela coloca, ela coloca coisas bastante interessantes, porque nós realmente temos, de uma certa forma, um represamento. Alguns exames demoram vários dias. Eu, por exemplo, agora tenho que fazer uma hérnia, uma cirurgia de uma hérnia, e passei por todos os procedimentos, primeiro para constatar se havia, e comecei em dezembro, e fiz todos os exames pré-operatórios, e agora tenho que ficar 20 dias em análise. Tá? Se eu tivesse com uma hérnia que tivesse muito grave, tem que esperar esse prazo. Então, tem coisas que precisa ter bom senso. E aí, quando o Vinícius colocou a questão do aposentado, o aposentado já está naquela idade mais avançada, e que ele precisa de um olhar mais sensível, mais especial, e esse olhar especial, enquanto CACEMS, enquanto plano de saúde, é ser mais ágil, certo? E até entendo que, tendo mais agilidade, é até um fator que estimula mais pessoas, inclusive, a querer aderir ao plano. Agora, quanto mais ele represa, nós começamos a ter uma migração das pessoas ou para outros planos, ou até mesmo retornando ao SUS, porque não se sentem plenamente atendidas. E eu faço parte, inclusive, de 2 grupos aqui descontentes da CACEMS. O que tem de reclamação, o que tem de algumas com fundamento, outros também não, mas, de qualquer forma, o descontentamento existe. Então, é preciso que a gente faça essa discussão, sim. E aí eu quero, aqui aproveitando a audiência daqui do Mauro Podcast, dizer para quem está nos assistindo que a direção da CACEMS procure fazer com mais frequência essas plenárias. Elas têm sido feitas, melhor dizendo, assim, com muita raridade. Aí a professora Elisângela colocou, inclusive, de onde foi decidido a contribuição de R$ 35,00 por pessoa, indo até 4. Então, se eu sou só eu beneficiário, eu pago 35. Além do que já desconta do percentual lá. Se eu tenho 2 pessoas, é 2 vezes R$ 70. Se tem uma terceira pessoa, e até a quarta. Depois da quarta em diante, não acresce mais nada. Agora, imagina um funcionário administrativo, que o salário é pouco mais que o mínimo, além de ele ter que pagar já o percentual, se ele tem 4 pessoas, ele já está pagando em torno de 7%. E ainda pagar por 4 pessoas mais 35, ele vai sair desse plano, ele vai migrar. Nós vamos matar o plano. Então nós temos que... E eu sei que tem dificuldade de atender a toda a demanda, mas temos que pensar como é que a gente pensa. Eu não tenho, como a professora Elisângela, não temos nós isoladamente a solução, mas na discussão, no embate, a gente vai fazer. E é isso que nós estamos querendo. O que nós queremos é uma CACEMS que discuta cara a cara, que discuta com mais profundidade, com mais propriedade, com mais frequência, porque aí a gente vai possibilitar encontrar soluções desejáveis. Esse é o ponto. Bacana. Vinícius, vou fazer uma pergunta para você. Já vou ser entrevistado. Você falou que você era mais velho, problema de saúde, você está na melhor idade, você está, assim, experiente ou pouco gasto? Eu acho que eu estou no meio do caminho, aquela reflexão que a gente faz, né? Eu acho que para frente tem menos do que para trás. Vou fazer 42 agora, dia 28 de março, né? E me preocupa porque a gente vem acompanhando, né, Mauro? Que nem eu perdi meus avós, né? E eu tô com meus pais idosos e o meu pai tá passando por alguns problemas de saúde e a gente se depara com essa realidade da saúde em Dourados, né? Como um todo. E aí, pensando nessa limitação que a professora Elisângela falou, eu fico pensando naqueles exames que são comparativos. Você faz um exame hoje, você não tá bem, aí você precisa repetir. O José Carlos, ele fala assim, sou José Carlos Batista, professor aposentado, faço um questionamento sobre o atendimento ao SUS, Hospital da CACEMS, mas os funcionários da CACEMS também têm que pagar para ser um associado. Passar a bola aí para o professor Enio. Aceita esse desafio, professor? Eu vou tentar, mas assim, realmente é um tema que eu não tenho muito. Ele está afirmando ou ele está dizendo ele está afirmando que o funcionário
da Cassemos também tem que pagar para ter Isso. ao plano? Não sei se você tem informação, Bom, sim, nesse aspecto eu não tenho. Chegou a mim essa informação que os funcionários eles não contribuem com a Cassemos, os funcionários da Cassemos. Mas se ele tem um caráter contributivo e solidário, todos e todas que utilizam a Caixa de Assistência deveriam contribuir, independentemente de ser funcionário ou não. Mas há realmente essa reclamação de que os funcionários não contribuem, assim, não é uma informação oficial, mas é algo que vem sendo criticado porque ele perde até o caráter dele, né, o plano. Se ele é solidário e contributivo, todos que utilizam o plano, eles devem contribuir. Vinícius, só complementando aí, aproveitando o gancho aqui da professora Elisângela, por que não amanhã na nossa plenária regional colocar essa preocupação? Então, a plenária é para isso. Para que a gente consiga formar uma opinião e que represente aquilo que os beneficiários que fazem parte da Cassemos possam estar modernizando, revendo alguns aspectos. Talvez esse seja um aspecto que na plenária a gente possa chegar aí a um outro encaminhamento diferente do que é atualmente. Vinícius, eu gostaria de tocar num tema que eu não abordei muito, mas eu considero muito importante, sobretudo aqui no município de Dourados, que é em relação à maior participação da prefeitura para garantir que os servidores e as servidoras tenham acesso ao plano. Como o Enio bem colocou, há um grande número de servidores que desistiram do plano por ser um plano caro, né, se considerar o salário que nós temos hoje, com a defasagem salarial que nós tivemos nos últimos anos e que só vem se acumulando. Nós tivemos um período entre 2012 e 2013 que foi pauta do movimento sindical, do Sintej, mas que de lá para cá a gente observa um silenciamento. Mas, do nosso ponto de vista, precisa haver uma maior participação da parte da Prefeitura de Dourados para garantir o acesso ao plano e também considerando que nós não temos nenhuma política de saúde do trabalhador implementada em nosso município. Nós temos aí um grande número de professoras, de professores que adoecem por conta do trabalho e nós não temos nenhuma política para garantir o tratamento e para evitar que essas doenças, que é claro que também estão relacionadas às nossas condições de trabalho, mas só para reafirmar a importância da Prefeitura em ter uma participação para que as pessoas tenham acesso, para que os trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso ao plano. Pessoal, Mauro Podcast, um estúdio especializado em podcast, onde você vem aqui, você tem todo um espaço, equipamento técnico, então você vai ter um local que você pode estar fazendo as suas gravações de podcast, onde você vai estar produzindo ali conteúdo para sua visibilidade, seu protagonismo, você ter toda uma reputação. Então você é empresário, você é do agronegócio, mulheres empreendedoras, um local aqui em Dourados que agora está especializado para estar te atendendo e você vai estar produzindo ali aqueles cortes, que até antes era post, era fotografia, hoje não, gente, é você que falando, entendeu? Então se você chega aqui, esse bate-papo é bem dinâmico, é diferente de uma entrevista, é um bate-papo, e isso vai... Agora é a pegada do momento, né, Vinícius? Exatamente. Eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em marketing digital e, assim, a gente precisa realmente humanizar. Como o Mauro falou, um post, um vídeo, eles tornam às vezes um pouco frio. Esse bate-papo é aquela coisa, se eu falar agora assim, ó, lugar bom para consertar o carro é em tal oficina mecânica. Quem me conhece vai falar, poxa, o Vinícius indicou, vou lá no menino e tal. É a melhor propaganda, Mauro. A melhor propaganda é o diálogo e a confiança que a gente passa. Então é isso aí. Bora lá? Vamos lá pro Pinga Fogo? Então eu vou fazer uma aqui, ó. Como o Mauro me apresentou, também sou professor, né? E se não me falha a memória, agora você vai pingar, hein? Aquele servidor que tem 2 folhas de pagamento, ele tem um CPF só. Como que funciona o desconto? Vocês saberiam me falar a respeito disso? Se muitas vezes assim isso é aceito com tranquilidade, o pessoal... Né? O que o pessoal tem falado aí nas escolas sobre essa situação? Vou passar para a professora Elisângela, vou deixar essa batata quente para ela. Esse é um dos grandes questionamentos que também tem feito com que muitos que aderiram ao plano desistissem ou que faz com que as pessoas não tenham acesso ao plano. Então, o valor é muito alto, é em cima do salário bruto. Então, se você tem 20 horas, é em cima do salário de 20 horas. Se você tem 40 horas, é em cima do salário bruto de 40 horas. Então, é um valor muito elevado, é muito caro, inclusive no caso dos professores, quando tem suplência,
também cobra na jornada da suplência. Então, é um alto custo que tem certamente dificultado o acesso ao plano ou a sua permanência. Para além disso, nós temos uma superlotação, né, no atendimento. Então, ampliou-se o número de atendimento para outros setores que não sejam o público, né, o setor privado, mas não criou-se uma estrutura que atenda essa demanda. É muito similar ao que vem acontecendo na educação, nas escolas e no centro de educação infantil. Nós temos um grande número de alunos matriculados, né, com salas superlotadas, mas não foi criada estrutura para garantir a qualidade do trabalho, de forma que a gente também tenha condições de trabalho, de fazer um trabalho referenciado na qualidade social. O mesmo vem ocorrendo com a CACEMES, então a gente tem observado uma precariedade também no atendimento por conta da superlotação, muito embora seja um plano muito caro, também em detrimento do empobrecimento que vem acontecendo dos servidores em nosso município, sobretudo os professores, as professoras, servidores administrativos, que tem um salário assim, bem abaixo dos demais, mas de qualquer forma ele acaba se tornando um plano caro para todo mundo. Professora, eu gostaria de estar complementando. Não, eu faço as minhas palavras, as palavras da professora Elisângela, então eu entendo que realmente onera bastante você ter 2 períodos e ter o desconto sobre os 2 períodos. E nós temos que nas assembleias, nos encontros regionais da CACEMES, colocar esse tema. E se a gente quiser manter esse servidor lá, eu tenho conversado até mesmo com professores que têm um salário um pouco melhor que os administrativos, e muitos se desligaram do plano porque tinha que pagar nos 2 períodos. Então isso é um fato, não adianta ficar tergiversando. Na verdade, esse tem sido um fator que tem provocado a migração. Ou mesmo o descontentamento também, né? Alguns ficam só no descontentamento, que não é bom também, mas pelo menos ainda se mantém no plano. Então eu concordo que essa tem que ser revisto. Em resumo é isso. Gente, é muita pauta polêmica, viu? Será que vai dar muita repercussão? Já está dando, já, né, Vinícius? Sim. É um assunto muito pertinente, porque nós estamos falando da saúde do trabalhador, né? E aí, assim, na fala que foi acabado, né, de ser citado aqui, eu fiquei pensando, aquele que ganha pouco está tendo um desconto muito alto proporcionalmente ao seu salário. Se ele aumenta a sua renda com uma outra matrícula num outro concurso, ele acompanha, né, essa contribuição. E aquele, às vezes, que já está lá no fim, que está com alto salário, ele faz a conta e acaba migrando. Então, é realmente um desafio para a gestão pensar em algo que seja interessante. Equânime. Exatamente. Vamos pro chat aqui um pouquinho? Vai, manda lá, manda ver. Vamos lá. Tá, José Carlos. A CACEMES é um plano de saúde estatutário. Tem que passar por assembleia para ser votado. Até no post que eles fizeram, eles colocam lá, participativa. Então, realmente, a gente precisa participar. E aí, quem está à frente precisa organizar essas assembleias para que realmente seja participativa, né? A Fernanda também está participando aqui e falou que está enfrentando problema na CACEMES por falta de médico especialista. Precisando de 3 médicos especialistas para meus filhos no momento, e a CACEMES me informa que preciso ir para Campo Grande se precisar, se quiser o atendimento. Deixa eu fazer só um adendo aí. Existe uma ouvidoria, às vezes é obrigado a judicializar. Como que funciona isso daí? Alguém poderia ser voluntário? Existe sim, existe uma ouvidoria para estar colhendo as reclamações, sugestões, né? Então, nesse ponto, tem a ouvidoria. E parabéns porque tem. A judicialização tem se tornado cada vez mais recorrente. Então, esse é um problema. E aí, por que acontece a judicialização? Exatamente por isso que nós estamos apontando como problemas. Preço aliás, a contribuição do beneficiário, a demora no atendimento de determinados exames, o represamento dessa demanda. Então, isso acaba se refletindo nisso. E aí vai a judicialização. E aí, pegando um pouco no dia 7, se não me falha a memória, dia 7 de julho de 2023, é quando foi feita a Assembleia para fazer essa reformulação no Estatuto da CACEMES, estabelecendo aí os R$35. Inicialmente era para ser 45, aí depois houve um recuo para 35, mas ainda assim continua sendo pesado, principalmente para aqueles servidores de renda mais baixa, e que é a maioria, a gente sabe disso.
Inclusive, aí cabe, abrindo um parênteses, que uma luta sindical por recuperação do poder aquisitivo, porque aumentando o poder aquisitivo dos trabalhadores, isso se reflete numa arrecadação maior para a CACEMES e sem penalizar tanto o trabalhador. Então, vocês percebem que o problema, ele tem a questão judicial, ele tem a questão sindical aí de lutar por melhores salários, e nós tivemos recentemente, acredito que é no mês de novembro, recentemente entre aspas, né, não é? Houve uma judicialização dessas decisões tomadas nessa Assembleia, que foi para a Assembleia Legislativa. Claro que alguns deputados se somaram nessa luta porque são adeptos da privatização e querem desqualificar a CACEMES exatamente para forçar ainda mais a migração desses trabalhadores até para outros planos que eles, em alguma medida, acompanham. E é importante, então, a gente ter claro que a judicialização, ela existe e, segundo a própria direção da CACEMES, ela tem impactado no desembolso, porque quando é judicial tem que cumprir. Sai uma decisão, tem que cumprir. Sem dizer as custas judiciais, que sai caro também, caso uma parte perda, né? Tem os honorários, né? Exatamente. Então, é um problema extremamente sério e por isso nós estamos preocupados. Por isso nós provocamos para que tivesse esse podcast aqui hoje para a gente debater. A gente entende que não dá mais para ficar colocando tudo debaixo do tapete. Só dizendo, não, o plano é bom, o plano é ótimo, mas não quer dizer que não possa ser aperfeiçoado. O plano fez história, atendeu a demanda de muita gente, tem um papel social importante? Tem. Mas tem falhas. E nós temos que ter coragem de dizer, tocar o dedo na ferida, aí usando o jargão popular. Pessoal, eu vou abrir aqui, vocês que é da gestão da CACEMES, diretor, chefe, ou quem é o representante legal, está aberto o Mauro Podcast. Pode vir aqui, né, Vinícius? Com certeza, eu acho que o diálogo... É válido, o debate é válido, não é? Com certeza. Então, pessoal, eu deixo aberto aqui os estúdios podcast, Mauro Podcast, pode estar vindo aqui, pode ser até amanhã, depois dessa como que é o nome da... Encontro Regional. Desculpa, gente, Encontro Regional, né? A gente pode, depois de terminar o Encontro Regional, pode vir aqui algum representante da CACEMES, né? Ó, foi feito isso, a gente debateu tal assunto, a gente chegou nesse posicionamento, os encaminhamentos também, né, Vinícius? Com certeza, e os beneficiários saem ganhando com isso, né? Acho que é por aí mesmo. Ninguém é dono da verdade, nós estamos aqui numa proposta do desafio na perspectiva do trabalhador, porque isso é muito importante também, porque foi criado para isso, né? Não foi para beneficiar ali, né? Mas vamos lá. Aqui nós temos aqui, já teve colega que judicializou sobre pagamento somente em cargo, perdeu e teve que pagar parcelado as custas judiciais, foi bem o que foi falado aqui. Vamos lá. Eu gostaria que a Elisângela também fizesse uma fala. A professora Fernanda, como eu falei, ela falou que se quisesse ela teria que ir a Campo Grande, né? Você já tinha mencionado a falta, né, de especialistas, né? Eu também já passei por isso de chegar às vezes e a funcionária passar ali na frente e falar assim, ó, eu tenho que aguardar para ver se vai ter pediatra ou não, e isso é muito ruim, né? Enfim, passar a bola aí para a professora Elisângela falar sobre esse caso, que eu acredito que não é o único, né? Essa é uma das grandes dificuldades que as mulheres elas têm passado em relação ao atendimento quando buscam consulta aos seus filhos ou aos exames, né? Então, ou é muito demorado para conseguir o atendimento, né? Então isso dificulta muito, porque o plano ele tem como objetivo garantir a saúde dos servidores e das servidoras, de forma que tenha acesso a consultas médicas, aos exames, e isso tem se tornado cada vez mais precarizado. Então há uma dificuldade no acesso. É bom lembrar também que além do valor que é descontado no salário bruto, houve a implantação aí dos R$35, segundo o que se fala, para pagamento de uma prótese, que a gente nem sabe se vai utilizar. Em contrapartida, quem precisa de um aparelho ortodôntico não consegue, né, ou algum implante dentário. E é importante lembrar também que nós precisamos, para ter o atendimento, nós precisamos pagar uma taxa de R$26. Na verdade, fala taxinha, né? Mas não é uma taxinha, é uma taxona, né? Então, é uma taxa de complementação. Então, se a gente for somando o que a gente paga por mês, né, mensalmente, com base no salário bruto, mais os R$35, mais essa taxa para ter o atendimento, é um valor muito alto, servidores e para servidoras. Então,
Amanhã é um dia importante para a gente fazer esse debate dos desafios, né, daquilo que a gente verifica no dia a dia que não tem funcionado, que é demanda dos servidores e das servidoras, e é um momento também para o sindicato se posicionar. O sindicato ele é uma ferramenta de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né, no nosso caso em educação, e o sindicato ele tem que se mobilizar, ele tem que organizar a luta para a gente conseguir avançar nessas problemáticas que foram apontadas. Então o sindicato ele tem que fazer esse movimento, e amanhã é o dia para a gente debater com a CACEMES, mas também nós teremos a presença de dirigentes sindicais. É o momento também de cobrarmos uma atuação mais efetiva da parte dos dirigentes, de forma que a gente consiga, a curto, médio e longo prazo, sanar, né, essas dificuldades que a gente vem enfrentando, de forma que o plano ele cumpra com o seu papel, que é garantir a saúde aos servidores e às servidoras do Estado de Mato Grosso do Sul. Vinícius, eu percebi aqui que o professor Enio aqui tá babando para falar, viu? O que você acha? Tá chegando mais mensagem aqui também no YouTube. Pessoal do Instagram, ó, vamos pro YouTube, tá? Mauro Podcast, vamos participar lá, quem tem contribuir, ou quiser fazer um relato, ou quiser fazer uma pergunta, é importante. Vamos deixar aberto agora, professor Enio falar? Vamos. Agora. Você falou de que é idoso, você já é idoso, 40 e quantos anos? 42? 42, eu tô quase lá, né? Rapaz, você já fez assim vários exames? Todos os exames necessários. Ó, pessoal, não tem perigo não, tá? Talvez revele aquele que tá guardado ali, mas não você já saiu do armário, Vinícius? Então, não, você é bem... Eu sou um cara que Você não é casado, né? Deixa eu ver. Sou casado, É casado? Sou casado, bem casado, tenho 2 filhas. Então você tá na melhor idade, experiência, bem gasto ou pouco gasto? Seminovo. Brincadeiras à parte, né, para ficar mais legal, descontraído o nosso podcast, esse bate-papo, vou passar aqui pro professor Enio. Eu senti, assim, aquela energia, gente, a energia do podcast ela é diferente, é dinâmico esse bate-papo, né, professor? Vamos lá? Mauro, é interessante a tua colocação e dizer o seguinte, que quando a Elisângela coloca a maior participação, mas aguerrida mesmo do Sinted, eu estou falando agora do Sinted, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Dourados, estou nominando. Ele tem feito discussão, mas nós avaliamos que, a exemplo que acontece na CACEMES, que poucos encontros foram feitos, nós não conseguimos, e aí eu até me coloco também, como, nesse caso, um pouco culpado, porque eu fiz parte da direção do Sinted até, então eu acho que o nosso sindicato está precisando realmente pegar essa questão com mais garra, com mais promover, porque ou a gente faz isso, ou a gente vai ser engolido. Então, estou falando do Sinted agora, mas isso se estende aos demais sindicatos. Foi o que eu disse aqui, né, ao longo desse podcast, que a CACEMES é nossa e por isso tem que ser discutida mesmo, tem que ser levada para as assembleias nos sindicatos, dos diversos servidores, e discutir, e apontar o problema. E é dessa discussão, olho no olho, franca, que a gente vai encontrar saída. Porque do jeito que está, em algum momento vai complicar. Já tem complicações, exame represado, o cara tem que ir a Campo Grande, não sei, e começa a coisa entrar numa lógica negativa. E quanto mais energia negativa, mais enfraquece o plano. Então, exatamente para superar essa energia negativa, para que a gente tenha uma CACEMES mais fortalecida, que a gente está querendo fazer essa discussão. Estamos aqui colocando a cara a tapa, estamos nos identificando, porque a gente entende que teríamos que fazer isso. Não é fácil criticar aquilo que a gente criou. Nós os trabalhadores, criamos a CACEMES. E temos orgulho de ter um plano próprio, mas que tem problemas, tem. A participação agora é muito importante, porque fica fácil, né? Você não participa e depois faz um prato pronto e empurra para você de goela dentro, né? Então a participação do servidor público, né, pelo menos nessa situação que está acontecendo, toda essa problemática, é de suma importância. E, assim como o servidor público, o sindicato, as representatividades, né? Tem a Associação da Polícia Militar, tem o sindicato CISAP, dos agentes penitenciários, hoje policiais penais. Eu também sou servidor público, eu faço uso da CACEMES, né? Então, a conscientização da participação, só assim que você vai conseguir ter articulação e você vai conseguir, de uma certa forma, fazer algo assim mais... Já está tendo dificuldade, você vai conseguir algo mais equânime e justo, né, para o servidor. Ele nem quer acabar com a CACEMES, não é isso, Vinícius? Não, muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente pauta aqui os desafios, pensando em superar esses desafios, né? Justamente para não entrar naquela situação de
realmente... Mas você fez o exame da próstata? Isso, cara. Até só que eu tô aqui, o pessoal tá participando tanto. Isso aí vai ser em outro episódio. Ele vai vir aqui para falar do exame da próstata, Então gente. vamos falar, pessoal, não esquece, eu ia pesquisar aqui, mas eu tô aqui dando atenção aqui. Se vocês pesquisarem o número de homens que morrem ou passam por uma situação por causa do câncer de próstata, não deixa pro Novembro Azul. Eu já fiz, legal, tem é legal. E tem que falar, Eu fiz, o médico não queria fazer. Eu falei, não, eu passei uma semana pensando e agora o senhor não vai fazer. Não vai fazer. Exatamente. Eu fiz também. Eu acho que a saúde, em primeiro lugar, a gente tem que, sabe, romper essas barreiras, que isso quer dizer, não tem nada a ver com sexualidade isso, gente, é saúde. Tá? É muito sério, muitas pessoas estão com câncer. Ó, eu trabalhava numa escola onde o pai de uma professora, justamente por, não, eu não faço, eu não quero, né? E hoje está pagando o preço, está com câncer de próstata. Então, assim, realmente é um assunto muito sério e a gente tem que romper. Vamos para as essas perguntas? barreiras. Vamos lá, muita contribuição aqui, ó. O Fábio Silva, seja bem-vindo, Fábio. Por que a Cacemes não tem um teto para contribuir? Difícil a gente que é funcionário estadual paga um valor relevante. De repente aparece um funcionário com 5 filhos, pagando aí, né, mais a taxinha dos 35, né, para ter os mesmos direitos. Eu acho que se a gente equalizar, como foi falado aqui, né, e eu acho que isso que é importante. Quem vai dizer se é possível ou não são os dirigentes, quem está à frente aí da administração disso, mas eu acho que é importante levantar esse ponto, né. A Flávia fala 35 por pessoa, e no meu caso ainda pago 140. Além da mensalidade, do plano, ainda no ato da consulta e exames também tem as taxas. Então realmente começa você a somar e fazer a conta se vale a pena ou não. É complicado para o servidor, a gente luta pelo reajuste percentual do Cacemes no Previd e fica com o mesmo reajuste. Saulo Jesuíno, os conselheiros da Cacemes não participam em nada dessas decisões do presidente da Cacemes? É uma pergunta aí para, se alguém souber, Ângela, professor Enio, né? Mas de antemão já falando que nós estamos aqui para falar dos desafios e para dialogar, né? Então é muito importante. Amanhã teremos o grande encontro e é nesse momento que é importante nós estarmos lá para fazer essa pergunta para quem pode nos responder com mais propriedade, porque está sendo citado aqui. Agradecer a participação de todos, Mauro Podcast, né? Bacana aí, gente, participando lá. A gente está fazendo esse podcast para vocês, para estar esclarecendo, para levar à luz, né, da questão da transparência, para saber realmente o que está acontecendo, quais são esses desafios, né? Exatamente. E na perspectiva do trabalhador, do servidor público. Esse que é o mais importante, né? A Fernanda diz que a Cacem tem se tornado inviável para quem tem um salário muito baixo e para famílias grandes, né? O sindicato dos professores está muito apático. Parabenizo a contribuição na brilhante participação da comunicação através do podcast Mauro Podcast. Obrigado aí, pessoal. Pode contar comigo. Toda vez que tiver alguma pauta de relevância, de utilidade pública, esse vai ser o local aqui em Dourados. Pode contar comigo. Pode entrar em contato pelo Instagram, né, Mauro Podcast, entrar em contato comigo, com a nossa equipe, né? Sim. A gente é sócio aqui, quase que sócio já, né? Rapaz, eu gostei, cara. Eu gostei, tô parceiro aqui. Parceiro, né? Vamos começar com parceria, né? Vai que não dá certo, né? Mas sociedade, às vezes, a gente acaba brigando, né? O Gustavo Luz, ele fala o seguinte: Cacemes é pago com o salário do servidor público. Não tem nada a ver tornar um plano público. Essa questão eu acho que dá pra gente discutir, né? Porque eu acho que não é nem essa a intenção, né, professor? Não, ele... Bom, então respondendo aí por partes, né, vamos devagar com o andor, mas é o seguinte, com relação à colocação de uma das contribuições de que, por que cada servidor tem um salário lá de 30, 40 mil, outro que ganha um pouco mais que o salário mínimo e paga o mesmo percentual, foi o seguinte: quando a Cacemes ela começa a estruturar lá no início, ela partiu do princípio de que o plano precisava ter solidariedade. Então, aqueles que ganhavam menos pagavam 7%, que dava, por conta do salário ser pequeno, uma importância relativamente pequena. E os que ganham mais pagavam o mesmo percentual, e assim aquele que ganhava mais ajudava a financiar. Naquele momento, como os trabalhadores, os funcionários públicos, melhor dizendo, estavam entusiasmados, isso fluiu tranquilo. Mas com o passar do tempo, aqueles trabalhadores que estão em órgãos onde a remuneração é melhor começaram a falar: bom, mas se eu for para um outro plano, pagando menos, eu tenho o mesmo serviço. Começaram a migrar. Então, significa dizer o seguinte, que essa forma de pensar a contribuição tem que ser repensada. Não dá mais para continuar com ela. Isso tem que ser discutido amanhã, nesse encontro regional. Então, é uma das observações que eu quero aqui fazer. A outra pergunta, qual que é?
A outra é justamente se a o plano é isso, que ele fala assim, não tem nada a ver, né, tornar um plano público. Eu acho que só ficou confuso para ele. Mas... Sim. Não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte, que o SUS é que não deveríamos nem ter planos nenhum. Nós deveríamos ter o SUS funcionando plenamente 100% para que não precisássemos estar pagando. Porque mesmo quem está nos planos, eu acabei de falar em um dado momento, eu, como todos nós aqui que somos beneficiários da CACEM, nós sabemos que muitas coisas que nós recebemos, eu falei das vacinas, eu falei da campanha de combate à dengue, é bancado pelo SUS. Então, nós ainda somos beneficiados pelo SUS, mesmo tendo o nosso plano. O que eu falei é que, se o SUS for otimizado, se o SUS atingir um nível de excelência, nós não precisaremos ter nem CACEM, nem Unimed, plano nenhum. Claro que parece utópico, mas se a gente tiver a sociedade enganjada nesse processo, se tiver as pessoas que estão nos planos privados, que têm um poder de mobilização, de pressão maior, fazendo essa pressão dentro do SUS, o SUS melhora. Até porque o SUS tem uma forma de organização interessante. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, um posto de saúde, hoje é chamado UBS, Unidade Básica de Saúde, tem lá um conselho gestor que permite a participação paritária, ou seja, o mesmo quantitativo de funcionários e de usuários. O Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual. Só que a forma como foi trabalhada no Brasil, o SUS, fez com que as pessoas não queiram participar. Elas renunciam a um direito de fazer a gestão do SUS. Por quê? Por desinformação. E porque o projeto neoliberal que eu citei agora há pouco, onde começou a estimular as pessoas a migrarem para planos privados, e aí as empresas particulares, elas pagam planos privados para os seus funcionários, eles saem do SUS, nós criamos a nossa caixa, levou à criação desses vários planos, que se constituíram numa espécie de concorrência do SUS, retiraram quadros extremamente combativos que estavam lá e que poderiam fazer uma defesa contundente, com fundamento do SUS, e eles vão passar a defender os planos. Isso enfraquece o SUS, desobriga o Estado de algo que está na Constituição. Nós lutamos durante toda a década de 80 para ter uma Constituição cidadã, uma Constituição que assegurasse saúde pública universal. O SUS hoje é o sistema público no mundo que atende o maior número de usuários. E com todas as mazelas, com todos os defeitos que a gente pode apontar, ainda bem que temos o SUS, viu, Mauro? Ainda bem. Que bom, né, doutor? Ô, professor. Exatamente. Ainda bem que nós temos o SUS. Agora, eu parto do princípio, aí eu quero colocar a opinião pessoal, não quero dizer que é a opinião da Elisângela, do Vinícius. Eu penso que em algum momento nós vamos estar numa encruzilhada. E aí estou falando não só de CACEM, mas dos planos privados. Nós vamos ter que migrar mesmo para o SUS. Mas para isso temos que começar a fazer a defesa. Não dá para dizer hoje fecha os planos privados e vai todo mundo para o SUS. Aí é o caos. Mas é preciso que o movimento sindical tenha estratégia. É preciso que o movimento sindical debata isso sem tergiversar. Nós não percebemos sindicalistas com essa coragem para fazer esse debate. Então é interessante que a gente coloque isso. Porque saúde é um serviço, a gente sabe que é caro. Tem que ser bancado pelo Estado. Só que nós estamos num momento que é menos Estado quanto mínimo melhor, e isso pegou. E aí nós estamos condenando o nosso povo a padecer de diversos problemas que poderiam ser... Mas para isso nós temos que compreender isso. Isso tem que ser debatido. Por exemplo, esse ano é um ano eleitoral no Brasil inteiro. Por que não pautar os candidatos a vereadores, os candidatos a prefeito com essa discussão? Você quer ser vereador? Você quer ser prefeito? Você quer ser vereadora? Vamos discutir o SUS. Vamos assumir compromisso, não importa se é do partido de direita, do centro, da esquerda, sem partido. Estou brincando aqui, sem partido não concorre. Mas é importante que a gente paute. Que é pautando que a gente vai conseguir colocar essa discussão na ordem do dia, fazer disputa de orçamento. Porque o Estado, ele é assim, as demandas são infinitas, os recursos são finitos. Então quem disputa melhor traz mais. E nós temos que fazer essa disputa com coragem, com disposição, de forma qualificada, para ter o SUS realmente atendendo. Esse é o meu sonho. Estou colocando uma questão que não é a opinião da Elisângela, não sei, pode até ser, como não é a opinião do Vinícius, nem sei se é a tua, Mauro. Mas é isso que eu estou colocando concretamente. Eu acho que nós temos que começar a fazer com coragem, sem melindrar esse debate. A representatividade é algo assim bacana, e a pessoa que ela encara esse desafio, né? Eu vou fazer um convite aqui. O Genivaldo do Conselho Municipal de Saúde, já é a 4ª vez que eu chamo ele para fazer um debate aqui, ele não veio, viu? Eu vou fazer um corte, Genivaldo, vou mandar lá no grupo do Conselho Municipal de Saúde. Eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, sou do Fórum de Usuário, então eu estou fazendo um convite para você, Genivaldo,
para você vir aqui falar de saúde do SUS, tá? Beleza? Vou passar aqui a bola pro Vinícius. Muito bem. Nós temos aqui na sequência, né, o José Carlos falando nossa luta para tornar a CACEMES novamente útil e viável, porque hoje em dia está insustentável, muitas reclamações, não adianta enfeitar os hospitais se o mais importante não funciona. Acredito que falou da reforma do hospital da CACEMES, que teve aqui em Dourados, né, tá muito bonito, todo espelhado, mas o que mais interessa para a saúde, e aí retoma o que foi falado também, né, logo no início do podcast, onde que saúde não é mercadoria. Aí a gente vai entrar nisso. Vamos lá. O Zezinho, José Santos, um abraço, bem-vindo à live aí. O Saulo Jesuíno falou assim, acho que a discussão da CACEMES foi para defesa do SUS. Né? Eu vou passar para Elisângela, eu tenho a minha opinião, mas eu vou deixar ela falar, porque vou citar só um exemplo. Eu, como professor, alguns anos atrás, não me recordo quantos anos atrás. Muito, né? Muito. Muito. Uns Comecei 20 na anos. aula com 2001, hein, gente? Ó. A CACEMES oferecia a vacina contra a gripe. Era R$130 na época. E logo em seguida o SUS começou a vacinar gratuitamente, principalmente os professores que estão em contato ali com os alunos, né? Então, quer dizer, olha uma economia para o nosso bolso, então realmente o SUS aí tem seus méritos. Mas vamos passar a bola para eles. Acho que a discussão da CACEMES foi para a defesa do SUS. Tem como dissociar o SUS e a CACEMES? Tem como falar de saúde do trabalhador diante de todos esses desafios que foram narrados até agora? Tem como dissociar, gente? Passa a bola, paga o pinga-fogo, né? Vamos pro pinga-fogo? Vamos lá. Não, só para pontuar em relação à fala do professor Enio, nós reconhecemos a importância da CACEMES, muito embora tenha aí muitos desafios pela frente, mas a gente não pode negar a importância do SUS. E nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, nós temos que fazer a defesa do SUS, porque nós dependemos de muitos serviços que o SUS oferece. Agora nós estamos aí em um período de pandemia da dengue, e a vacinação, todo o trabalho que é feito para combater o mosquito é o SUS. Vem do SUS todo esse trabalho que nos é ofertado no dia a dia, né? Então, nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, acreditamos também que a saúde, ela não deve visar o lucro, ela deve visar o acesso à saúde de todas e de todas. Então, nós não podemos negar a importância do SUS, muito embora nós tenhamos a Caixa de Assistência que tem a sua importância no nosso estado. Mas, ainda assim, nós dependemos do serviço do SUS e foi bem aquilo que o professor Enio colocou. A CACEMES, provavelmente, ela vai ter que passar por um processo de reestruturação para conseguir ter sustentabilidade econômica e para garantir os serviços, para cumprir o seu papel, né? E esse é um desafio que está colocado. Agora, o SUS, ele é importante, né? Nós vivenciamos aí o período da pandemia também. Se não fosse o SUS, o que seria do povo brasileiro, né? Então, nós não podemos deixar de defender o SUS, mas considerando que nós temos a Caixa de Assistência e nós temos os desafios colocados que nós temos que lutar para que as problemáticas elas sejam solucionadas. E isso vai depender de nós, da nossa organização também, para a gente conseguir avançar nos desafios que estão colocados para nós. Certo. Dando continuidade, o pessoal está falando muito sobre esse assunto, que vem a contribuir, né? O Fábio novamente colocou assim, professor Enio colocou um bom assunto, mas SUS e CACEMES acredito não ser o momento ainda, nem conseguimos resolver os problemas da nossa Caixa de Assistência, que é a CACEMES. Imagina resolver o problema do SUS, entre parênteses, uma utopia, né? Essa fala tem coerência, o Gustavo Luz, né, fala que concorda com o Fábio, e o Marcos fala que na fala da Elisângela tem razão. Então vamos pegar dois pontos aqui. O tema principal desse podcast é os desafios da CACEMES na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora, né? É claro que daí foram falados sobre a questão de saúde como um todo e mostrou alguns apontamentos, né? Resolver qual que é a relação, quando o senhor fala, professor Enio, que
hoje, se o pessoal, né, os beneficiários da CACEMES migrassem exatamente agora para o SUS, o que aconteceria, né? Então acho que tá bem, eu acho que ele tem razão quando ele fala que é uma utopia, mas eu acredito muito em utopias, eu acho que a gente precisa avançar nesse ponto, mas vou deixar a bola para o professor Enio. Veja bem, eu estou dizendo assim que eu coloco uma questão que no momento ela é utópica, mas se a gente não coloca, nunca vai chegar o momento. A gente coloca essa discussão para provocar o debate, a reflexão, e também não quer dizer que essa proposta vai ser a proposta incorporada, né, nesse processo todo. A outra proposta seria o SUS existir, o SUS fortalecido, um SUS melhor, coexistindo com os planos de saúde. Mas eu entendo que o dia que o SUS funcionar bem, evidentemente, os planos de saúde perdem sua finalidade. Ele não vai ser proibido de existir, mas as pessoas vão migrar para o SUS. Então é uma questão lógica. Agora, o que nós temos que fazer? É provocar esse processo para que ele aconteça. Quem sabe aí nas próximas 5 décadas, sei lá, é difícil precisar um tempo. Mas tem que ser iniciada a luta agora. Tem que colocar isso aqui sem tergiversar, como eu tenho aqui insistido. Eu penso que ou a gente discute isso, ou a gente vai condenar. Porque nós temos que ser trabalhadores, funcionários públicos, mas nós temos que ter também aquele sentimento de solidariedade com quem não é funcionário público. E muitos que são funcionários públicos têm parente na pior, que não consegue, né? E aí ele não pode pagar um plano privado, nem CACEMES, nem outro plano qualquer. Aonde que ele vai? No SUS. Chega lá no SUS, está com problema? Padece lá. E aí? Então eu estou pensando numa perspectiva, eu sei que é utópica, mas tem que lidar com a utopia também. Para que a utopia, ela pode ser utopia num dado momento, mas de acordo com o processo, ela pode deixar de ser utopia e se concretizar. Professor Enio, veja bem, vamos ver se eu consegui captar o que o senhor falou. Hoje, infelizmente, a gente vê uma nomenclatura e por conta da informação e da desinformação, nós criamos um conceito como isso. Vamos tirar a nomenclatura de lado, SUS, vamos tirar a nomenclatura CACEMES e vamos pensar assim, o objetivo da sociedade, né, para superar esses desafios é uma saúde gratuita e universal. Certo. É isso, né, gente? Quem não quer ser bem atendido em hospitais bons, com vários especialistas e gratuitamente? Eu acho que é isso, né? Certo. E daí quando fala SUS, aí a gente entra num debate que, infelizmente, a gente precisa avançar sobre isso. O Saulo pergunta para a professora, né, que ele não entendeu quando você se refere a dengue, se você fala em pandemia ou epidemia. Epidemia, desculpa. Ótimo. Saulo novamente fala assim, os conselheiros da CACEMES deixaram com que um dia para o outro o superávit passou a ser déficit, eles não acompanharam? Essa questão o professor Enio até falou, como foi até a Assembleia, eu acredito que pediram até uma CPI para verificar isso. É claro que o professor Enio também colocou que existia uma corrente que não estava preocupado em descobrir a verdade, mas sim em minar a CACEMES para que eles migrassem para os planos, né, particulares. Mas aí eu vou dar essa daí pro Enio esclarecer, né? Como que passou nesse superávit para um déficit? Será que eles não acompanharam? E aí já dou uma dica. Amanhã, a partir das 18 horas, lá no Sinted, vai ter o grande encontro e eu acho que é o momento de questionar também. Ô Vinícius, eu acredito que os conselheiros tenham acompanhado, sim, porque o conselheiro, ele tem, até por força de estatuto, ele tem que acompanhar a prestação de contas. Então, eu não acredito que eles não apreciaram. Agora, como eu não faço parte da gestão da CACEMES, da direção, eu não posso dizer se foi feita alguma coisa que entra em contradição. Mas eu acredito que a parte de ter... Porque o conselho também, não é... O conselho, ele aprecia as contas, mas na verdade já está tudo feito. E também não ficou bem esclarecido aquele déficit. Segundo a própria direção da CACEMES, quando vai se investigar, não é déficit. Eu não tenho aqui agora os detalhes para explicar isso com a máxima precisão. Então, assim, a gente precisa ter um certo cuidado de acusar, de dizer que houve desvio. Eu não tenho autoridade para falar isso, eu não conheço. E também acho que o conselho da CACEMES é constituído por pessoas responsáveis, que devem ter feito essa apreciação. E se homologou é porque identificou que não havia irregularidade, né? Eu quero acreditar nisso.
Exatamente, presunção de inocência sempre, né? Mas é um ponto que um trabalhador está colocando como uma pergunta. Acho que ele nem cabe como uma acusação. pertinente, né? é Só para entender, eu acho que fica mais fácil nesse ponto. Essa questão sempre é feita uma auditoria, né? Interna ou externa, e aí cabe ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, né? E não compete a gente. Exatamente, eu acho que o caminho é esse, né? Levantou a dúvida, a pessoa responsável pode explicar com bastante transparência, como no cartaz dele está falando participativa e transparente. Então vamos fazer valer, vamos fazer ser participativa e cobrar essa transparência. O Zezinho fala assim, a KCM se tornou para nós servidores municipais, ó, mais um ponto que realmente nas falas que aqui, né, foram ditas, nós temos duas situações, o profissional do Estado, né, e o profissional municipal. A taxa no mínimo 12%, mais dependente, mais uma cobrança, mais imposto de renda, enfim. Já a KCMs, deixa eu ver aqui que está chegando bastante mensagem, a remuneração, seja ela qual for, se tem dois vínculos, né, é sobre os dois, a gente já falou isso também. Gustavo fala, professor, tenta ir na Unimed, Bradesco Saúde, clínica particular de saúde, não é mercadoria, porque eu pago caro pelo plano, tenho que dividir com quem não paga nada? Vamos lá de novo, vamos ler com tranquilidade. Professor, tenta ir na Unimed, ele cita aqui outros planos particulares, né? Que saúde não é mercadoria, é uma afirmação. Porque se eu pago caro, aí para mim já é uma contradição, porque se está pagando caro, se torna uma mercadoria. Você tá dando um valor àquele tipo de serviço, né? E dividir com quem não paga nada. E aí eu até citaria a questão do que foi falado aqui. Aquele que ganha pouco paga muito, aquele que ganha muito paga muito. Então assim, não tá agradável, porque se fosse aquele que tá ganhando pouco, mas ele tá recolhendo pouco e tá sendo beneficiado, como ele fala que não paga nada, né? Ainda teria uma lógica. O Conselho Fiscal da KCMs não faz auditoria, e depois do hacker já era, né? A consegue mais, segundo o Fábio Luiz, né? Eu não falei do conselho, né? Eu não falei propriamente do conselho, eu falei da... Não, o Conselho Fiscal da KCMs ele tá falando aqui. Tá. Porque o outro falou lá em cima sobre os conselheiros, né? Será que não sabem disso? Pessoal, eu tô vendo aqui no celular do Vinícius, tá uma audiência boa, então vai lá, se inscreva no canal, acione o sininho, sempre que tiver assim, conteúdo de relevância, vocês vão estar sendo notificados. Dá o joinha, é uma forma de estar ajudando a trazer esses conteúdos de relevância, não vai faltar oportunidade. Então, vamos mais pro Pinga Fogo. Se a audiência tá boa, vamos tocar esse trem aqui. Vai ser o dia aqui. Né? Pessoal, até eu penso que a gente poderia ir já até para deixar eles, né, com aquele gostinho de quero mais, ir para as considerações, né? Encontro, e aí a gente poderia depois até lá na página do Instagram, Mauro Podcast, a gente abrir uma janelinha lá para fazer, se vocês querem que a gente dê continuidade, para a gente tratar não só da questão da KCMs, mas da saúde do servidor de uma forma geral, até para a gente poder abordar melhor essa questão do SUS e elucidar melhor, né? Eu acho que, assim, dentro do que foi falado, tá repetindo aqui muita coisa, né? Gostaria de passar para o professor Enio para fazer as considerações finais. E, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, tá? Durante a semana a gente vai ter cortes aqui de alguns assuntos mais polêmicos, a gente vai estar dialogando, né, Mauro? Pra gente... E amanhã tem essa reunião, né? Esse encontro. Faz o convite pro pessoal. O encontro é amanhã, a partir das 18 horas, lá no Sinted, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, que fica ali na Rua Maria da Glória, tá? Ali no Jardim Vila Industrial. Todos estão convidados para ir lá, até mesmo porque aqui o debate já tá bom aqui. Imagina amanhã vai ficar bom. E quem sabe depois a gente volte aqui até mesmo para dar uma devolutiva e tal, como o Mauro também já convidou, pessoal aí que é responsável aí de alguma forma pela KCMs, está aberto o espaço aqui para vir trazer para o debate também, né, Mauro? Sim, eu deixo aberto o espaço, você que é gestor da KCM, seja o financeiro, seja a diretoria executiva, administrativo, tá aberto o espaço. A gente pode estar presente, ou só eu, né? E pode abrir um debate, pode convidar o... Pode me convidar que eu venho. Vinícius, você vem, Vinícius? Venho, opa, já sou seu parceiro já. Esse cara leva jeito, viu, gente? Ele é comunicativo. Então, cara, ó, tá vendo? Ele tá me elogiando, tá melhorando meu passe. Então vamos passar pro professor Enio, e já quero agradecer aqui a presença de vocês, falar da importância também do coletivo Sinted Independente, né? Ano passado nós tivemos aí uma brilhante participação no processo eleitoral e dialogamos com muitas pessoas e
elas se sentiram representadas e de alguma forma a gente tem essa responsabilidade de continuar esse trabalho aí. Então vou passar aí pro professor Enio e para a professora Elisângela para a gente estar fazendo as considerações finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer o Mauro Podcast por essa excelente oportunidade, ele que sabe conduzir com maestria essas conversas e nos ajudou bastante, isso nos deixou bastante à vontade para opinarmos, para entender que aqui é um espaço para debate, é um espaço para que a gente tenha uma reflexão que atinja o máximo possível, no nosso caso agora, os servidores públicos, porque trata-se da CACEMES. E também quero aproveitar a oportunidade para dizer, como o Vinícius disse, que eu com muito orgulho participei o ano passado da eleição coletivo Sintede Independente na condição de vice-presidente com a companheira Elisângela, que foi a nossa candidata a presidente e que teve um desempenho brilhante, conseguiu pautar bastante discussões relevantes, não só ela, todo o coletivo, mas é claro que o presidente tem sempre um papel bastante relevante nesse processo, mais que os demais integrantes. Também quero convidá-los para que amanhã, às 18 horas, se façam presentes lá no Sintede, nesse encontro regional da CACEMES, que é o primeiro. Teremos outros encontros na região de Campo Grande, Três Lagoas. E quem sabe daqui, essa discussão, essa energia positiva, se irradie e chegue também aos outros fóruns, ou seja, aos outros encontros. E quem sabe a gente consiga ter soluções extremamente positivas e que, se não resolver 100%, pelo menos diminua os problemas, os desafios, resolva alguns que a CACEMES vem enfrentando. E agradecer mais uma vez, Mauro Podcast, a você que nos assistiu, a você que fez pergunta, e lembrando assim, eu polemizei porque eu acho que tem que polemizar mesmo. Ou a gente polemiza ou a discussão não acontece. E eu sou um defensor do SUS. E depois que o SUS enfrentou a pandemia da Covid, a importância que ele teve, hoje eu defendo o SUS em qualquer situação. Porque eu acho que sem o SUS nós estamos condenados a viver aí dias terríveis. Né? É isso daí. Muito obrigado pela audiência. E mais uma vez, Mauro Podcast. Agradeço. Em nome aqui da Elisângela, em nome do Vinícius e do coletivo Sintede Independente e de todos aqueles que, em alguma forma, confiam no nosso trabalho. Isso, professor Enio, eu que agradeço, né? Eu sou presidente da Associação Brasileira das Vítimas da Covid-19, faço parte do Fórum dos Usuários no Conselho Municipal de Saúde, e você falou do SUS, e eu gostaria de relembrar o trabalho dos nossos heróis profissionais da saúde, enfermeiro, médico, tantos outros profissionais que atuaram aí no enfrentamento da Covid, e muitos aí até com o preço da própria vida, né? Então, fazer essa referência, né, parabenizar todos os profissionais da saúde. Hoje a gente está falando aqui são o pessoal da educação, né, eu sou da segurança pública, mas assim, a gente tem que reconhecer o tanto que foram corajosos, essa guerra, esse enfrentamento que o mundo passou assim, uma fase muito triste, né, Vinícius? E muitos perderam seus entes queridos. Vamos passar para a professora Elisângela para fazer as considerações finais. Quero agradecer também a oportunidade, o espaço, né, por debatermos a CACEMES, e agradecer também pela mediação do professor Vinícius, e convidar a todos e a todas a estarem presentes amanhã no Sintede, para a gente debater a CACEMES. A nossa participação é muito importante, né, vai ser o momento de colocarmos os desafios que estão colocados para a Caixa de Assistência, para os gestores, e é importante a nossa participação. O coletivo Sintede Independente estará presente, né? No momento, a intenção é entregarmos um documento com todas as pautas, com todas as reivindicações, tanto para o Sintede como para os gestores que se farão presente no encontro de amanhã, e reforçar o convite. Amanhã é um dia muito importante para a gente fazer o debate, e se a gente quer mudança, a gente tem que participar. É isso, obrigada. Vinícius. Então, obrigado, Mauro Podcast, tá? Ó, vim conhecer esse estúdio maravilhoso. Façam uma experiência, entre em contato com o Mauro, tá? Dá uma olhadinha aqui que vocês não vão se arrepender, tá? É sensacional a gente ter essa oportunidade de tá dialogando de uma forma leve. Quero agradecer aqui a todos que participaram, né? E mais uma vez reforçar para amanhã, porque não adianta, né, a gente só debater aqui e para quem resolve a gente não participar, né? Vamos participar disso, então quero agradecer o Mauro Podcast, tá? Gostei da parceria, tá? Tô à disposição e a gente vai conversar. O Mauro, ele foi meu amigo na faculdade.
de História na UFGD em dois... FMS, né? Começou o FMS e terminou o UFGD. Pessoal, obrigado mais uma vez, tá? Quero agradecer a todos que participaram e até uma próxima. Pessoal, eu vou insistir, provavelmente eu vou fazer uma edição ainda desse material bruto ainda hoje. Eu não paro. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, se vocês puderem compartilhar, vai nos grupos e compartilhe. Não sei se até às 18 horas da manhã dá pra pessoa assistir, tá? Dá não. E amanhã nosso coletivo vai estar disparando em geral. Então é o seguinte, pedir para vocês pegar o link, distribua mesmo nos grupos. Eu acredito que assim, o bate-papo aqui foi de muita relevância. Então, e me ajudar também na nossa página, né, Mauro Podcast. Todo o conteúdo que é feito aqui é para você, no sentido de levar informação, de dar luz, de trazer assim um conteúdo de relevância, visibilidade, né, para as pautas que é de importância, a sociedade no todo, né? Isso é muito importante. Eu tenho uma sensibilidade em relação às entidades sem fins lucrativos. Eu quero implementar um trabalho diferente em Dourados. Eu acredito que precisa, né? Chega de censura, né, Vinícius? A imprensa só publica aquilo que quer, né? Aqui não, gente. Aqui você vai ter voz. E eu faço questão. Toda vez que tiver uma pauta de relevância para a sociedade no todo, a sociedade douradense, sul-mato-grossense, esse local vai estar aberto. Outra coisa, a gestão da CACEMES está aberto aqui. Entre em contato comigo, a gente faz o podcast amanhã cedo, se for o caso, viu, Vinícius? Estamos à disposição. Não, dialogar sempre é bom. Quero falar dessa transparência do Mauro Podcast. Nós aqui não selecionamos as perguntas, nós lemos todas, independente se vai nos agradar ou não. Acho que o momento é de debater, talvez a gente tenha um outro entendimento. Esse diálogo é muito importante para o crescimento, ninguém é dono da verdade, né? E tamo junto. Gente, agradecer de coração o público do Mauro Podcast, o público do Vinícius, professora Elisângela, o professor Enio. Então, assim, para mim, é muito importante a participação de vocês. Você está vindo aqui, dando a cara a tava, né, professor? Mas é isso aí, agradecer a todos vocês. Esse conteúdo foi produzido com muito carinho, que vai de encontro às demandas sociais. E, no caso aqui, os servidores públicos, né? Para saber se realmente, como está sendo essa equidade, né? Será que ele não está sendo onerado de alguma forma, né? Será que não existe, se não abrir a discussão ou o debate, a gente não sabe até que ponto a gente, de uma certa forma, não está sendo aí prejudicado, né, em todas essas tratativas. É isso aí, Vinícius. E estamos pensando junto, né? Eu acho que a opinião de cada um aqui, o debate foi válido até para as pessoas. Estamos ajudando porque, como foi falado, a CACEMES é nossa, né? Então nós estamos fazendo a nossa parte. Temos uma democracia também, né? Com certeza. Então, gente, e viva o SUS. É isso aí. Pessoal, obrigado, tchau. Um abraço a todos.